Na verdade, num culto da vitória, a minha proposta hoje é tornar você alguém capaz de vencer as adversidades. Conseguir ser forte o suficiente para cumprir o ciclo, para conseguir suportar o rojão. Jesus disse algumas coisas muito boas, como eu venci o mundo, como eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas ele também disse algumas coisas que não podemos negligenciar. Uma delas é que o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Ele também disse: no mundo teríamos aflições. Ele disse: muito cuidado, porque o diabo é o nosso adversário. Então, a vida não é fácil, e ela não é fácil para ninguém. Às vezes, simplesmente, o que nós fazemos é olhar para aquilo que nos convém. Então, você olha, às vezes, para uma área que aquela pessoa está conseguindo êxito no momento, e aí você acredita que tudo na vida daquela pessoa caminha naquela frequência. Há um tempo atrás eu estava do lado de uma moça, durante a palestra de uma mulher muito bonita. Eu era um dos palestrantes do evento, e aquela mulher estava palestrando. Ela é famosa, ela é rica, e essa moça que estava do meu lado, eu não conhecia. Ela me disse: a vida não é justa não, pastor. Você vê, olha a vida dessa mulher. Eu gostaria de ter a vida dela. Aí eu olhei para ela, e eu conheci a moça que estava palestrando. E eu disse: sério? Ela disse: sério. Eu falei: nossa, eu jamais imaginei que você gostaria de sepultar seu filho. Um tempo atrás, essa moça perdeu um de seus filhos. E aí ela, assustada por não saber disso, olhou para mim e disse: mas isso eu não queria. Aí eu olhei para ela e falei: então você não quer ser ela, você só quer ter algumas coisas que você considera positiva na vida dela, e o que for negativo você não quer e vai pegar o positivo do outro. Essa é a história de Frankenstein, um monstro composto por partes diferentes. Isso não é a realidade. Então, ser forte e corajoso não foi uma mensagem deixada por Deus apenas para Josué, mas para todos nós. A Bíblia não pede de você perfeição, o que ela pede é aperfeiçoamento. Então, a minha mensagem hoje tem o propósito de gerar aprendizado e aperfeiçoamento, porque a vida vai nos expor a muitas situações com um propósito: amadurecimento. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: ficar velho é obrigatório, amadurecer é opcional. Isso aí. Muitas vezes na vida nós vamos estar expostos a dois tipos de problemas. Alguns criados por nós mesmos. Muitos problemas que nós enfrentamos, eles são de origem de escolhas errôneas, de posicionamentos inadequados, de permissões indevidas. Então, muitos problemas que nós vamos enfrentar, eles são criados por nós mesmos. Mas alguns problemas chegam na nossa vida e nós não fizemos nada para tê-lo.
Se você observar a mulher que está sendo conduzida para ser apedrejada por ser uma adúltera, João capítulo 8, quem causou o problema para ela foi ela. Ela sabia que o adultério era uma pena de morte, uma pena capital, mas ela quis correr o risco e não deu certo. Ela merecia morrer. Você olha para o Bartimeu, que fez Bartimeu para nascer cego? Nada. Há problemas que nós somos os causadores. Há problemas que nós não fizemos nada para que eles aparecessem. Porém, segundo a vida, criado por nós, ou trazido para a nossa vida, sem nenhuma culpa, nós vamos precisar vencer. Eu não sei o que você vive hoje, talvez um problema causado por você mesmo. Não olhou o namorado direito, ele virou noivo. Não olhou o noivo direito, casou. E o Satanás nem precisou te atrapalhar. Você sozinho. Foi um problema que você criou. Porque há pessoas que são pessoas certas. Não há ninguém errado, gente. Todo mundo é certo. Porém, são pessoas certas no lugar errado. Às vezes, por exemplo, a pessoa, ela é certa para estar assim num consultório psiquiátrico, num divã de um analista, tomando uns ansiolíticos bom. E onde é que essa pessoa está? Na sua certidão de casamento. Casou com você. Então é uma pessoa certa, sim ou não? Ela só está no lugar? Isso. E tem outras coisas que você não fez nada. Simplesmente elas vieram para você, causado por você ou não. Minha proposta hoje é tentar te ajudar com a palavra de Deus, certo? Para que você venha superar. Que ninguém te convença que você é um perdedor, porque Cristo disse que você é um vencedor. Você entende? Então, hoje eu quero mostrar a vocês, rapidinho, preciso de 30 minutos para mostrar a vocês algumas tempestades. Eu gosto muito, porque cada uma delas traz uma mensagem, e o importante é você aprender. Fala para quem está do seu lado, o importante é você aprender. Mas escute o que eu vou te falar agora e pesquise no Google. O Brasil ocupa a 93ª posição no ranking de coeficiente de inteligência. Sabe o que é a 93ª? Alguns tentam colocar para 85, mas a maioria concorda que o brasileiro, no ranking, né, de uma forma clara, nós ocupamos o nível 93. Ok? Ou seja, é assim, a maioria das coisas que você ensina para as pessoas, elas não conseguem aprender por causa de problema cognitivo. Esses dias eu fiz uma postagem assim para testar isso. Eu falei: se você convive com pessoas difíceis, que têm comportamentos inadequados, e você costuma chamar essas pessoas de palhaços, não gosto de ir na casa de fulano porque é uma palhaçada. Eu falei: se você não gosta de palhaço, o problema não é o palhaço. Pare de ir no circo. A pergunta é: por que você continua indo ao circo? Aí uma moça escreveu na minha postagem: ué, não sabia que o circo era pecado.
essa moça pode chegar no inferno assim e perguntar para Satanás se é Miguel. Porque tem gente que não entende quase nada. Então eu preciso da sua atenção agora. Olha para mim, certo? E não diga nada. Virou até canção, tá certo? Então nós vamos dar uma olhada. Dá para botar o texto aqui que eu vi. Então coloque para mim Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Nós vamos ver a primeira tempestade. Jonas capítulo 1, verso 3 e 4. Dá para colocar? Isso. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para... Olhe para mim agora que eu quero falar com você. Vamos começar aqui entendendo situações desagradáveis, difíceis, e hoje vamos chamá-las de tempestades. Vamos entender que essas tempestades não receberam autorização de Deus para nos destruir. Elas são apenas mensageiras de decisões que nós precisamos tomar. Ok? Então a primeira tempestade é essa que lemos. O que ela tem como mensagem? Para quem é a mensagem? Na narrativa, a história é mais ou menos assim, para você que não conhece. Jonas é o profeta do Senhor. Deus aparece para ele e diz para ele: vai à cidade de Nínive e prega contra ela, diga a ela como eles estão vivendo. Era uma mensagem de confronto, difícil, uma mensagem dura. Segundo, era uma mensagem para um povo cujo qual Jonas não tinha nenhum apreço. Jonas não tem interesse de ver aquelas pessoas mudadas. Aquele é um povo violento que provavelmente vai tentar contra, ou pode tentar contra a sua vida, se ele resolver levar uma mensagem de oposição. Ele não quer ir. Então ele resolve desobedecer a Deus. Ele resolve fugir. E ele foge para um porto marítimo, Jope. Compra uma passagem de um navio que vai para a Espanha, para Tarsis. E entra nesse navio. O capitão do navio, ele não é profeta. O capitão do navio não desobedeceu a Deus. O capitão do navio não tem nada a ver com esta situação. Só que durante o processo de navegação, uma tempestade se abate sobre aquele mar. O navio está praticamente quebrando-se. O capitão do navio precisa resolver aquilo. É de responsabilidade dele o navio em si, a carga que o navio carrega, os passageiros que ele leva, sua tripulação. E para ele a coisa mais valiosa, sua própria vida. Tudo isso está em risco por causa dessa maldita tempestade. Ele é um trabalhador, um homem honesto, decente. Que erro cometeu este capitão do navio? Por que é que está acontecendo isso com ele? O barco dele recebeu um desobediente. Sabe o que aquele homem fez? Para navegar com mais facilidade, jogou a carga do navio fora, para tornar o navio com uma flutuabilidade melhor. Adiantou alguma coisa? Não. A carga foi embora. Ou seja,
O capitão do navio perdeu o que não precisava perder, por não tirar o que precisava ser tirado. Quanto mais rápido você identificar, pedir a Deus o discernimento sobre o porquê dessa tempestade, porque às vezes ela é uma tempestade de denúncia, que vem denunciar uma pessoa, como Jonas, um relacionamento, um comportamento, alguma coisa que Deus poderia remover da sua vida, mas não vai, porque não é obrigação de Deus tirar da sua vida aquilo que você tem que ter a responsabilidade de tirar. Nós vemos uma tempestade que denuncia. Qual é o problema? É Jonas. E onde ele está? No barco do capitão. Você já parou para pensar que algumas dificuldades que você está vivendo pode ser porque alguma coisa que está na sua vida deveria sair? Mas Jonas pagou o ingresso, sim ou não? Sim ou não? Isso. E talvez não tenha sido nem tão caro, porque se você cobrar barato para entrar na sua vida, não reclame de quem está entrando. Tem uma frase que eu gosto muito, ela diz: se você tem funcionários e você só quer pagar banana, não reclame de só ter macaco trabalhando para você. Nós temos que aprender a identificar. Essa é uma tempestade importantíssima. Ela vem denunciar: tem alguém aí dentro que não deveria estar. Tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa. Nós estamos enfrentando um probleminha familiar, certo? E aí hoje eu e Mary estávamos orando de manhã. Não temos ainda o discernimento de onde está, mas sabemos que temos um problema, uma tempestade, algo está acontecendo. Estávamos orando a Deus, pedindo a Deus nos dê o discernimento. Então eu não sei o que você está atravessando, mas se você está em meio a uma tempestade, pergunte a Deus: tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que jogar fora? E você sabe o que é mais sensacional? É que Jonas disse para o capitão do navio: essa tempestade é culpa minha, sim ou não? Mas o Jonas pulou? Não, o que o Jonas disse para o capitão? Me jogue fora. O problema não vai embora sozinho, meu irmão. Você é que tem que dizer: vai embora. E às vezes o problema pode ser muito simples. Pode ser um filho dormindo no quarto do casal, acabando com a intimidade dele. Seu filho não vai sair da cama, santo. Você que pega. Às vezes, para passar a mão na mulher, tem que fazer uma ponte aérea. Hoje, que Deus te dê discernimento para localizar seu Jonas. E se achou, não fica com pena não. Joga fora. Que a tempestade passa e você segue. Posso ouvir um amém? Segunda tempestade. Coloca para mim, por favor. Marcos 4:35. Marcos capítulo 4. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Vamos lá? Eles, deixando a multidão, levaram consigo, como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E eles, deixando a multidão, olha lá, e levantou-se um grande temporal de vento, de maneira que as ondas subiam sobre o barco, e ele já quase se enchia, e ele estava deitado na popa do barco, sob a almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. O vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui. Os discípulos estão lá no barco, sim ou não? Sim. Jesus falou: entra no barco comigo. Eles foram? Sim ou não? Os discípulos falaram: entra no barco, vamos lá para o outro lado, vamos comigo. Eles foram ou não foram? Eles estão obedecendo ou não? Então o que um crente espera que aconteça com ele quando ele está obedecendo?
isso, vai dar tudo certo se a gente colocar. Mas não é assim não. O problema, a crise também vem para os obedientes. Entendeu, obediente? Tá certo? Porque você obedeceu e achou que Satanás foi neutralizado por sua obediência. Satanás é Satanás, chifrudo, o único chifrudo que não tem mulher, é aquela praga. Os caras estão obedecendo, sim ou não? Sim. E quem é que vem? A tal da tempestade. E Jesus está dormindo. Deitou na popa do barco e está dormindo. E lá vem a tempestade. E lá vem a tempestade. E sacode o barco daqui, sacode dali, a água começa a entrar. E Jesus dormindo. Porque de vez em quando não está. Você fala: Senhor, cadê o Senhor? Está dormindo. E olha que a Bíblia diz que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel, mas estava dormindo, ou então fingindo. Jesus estava no barco, sim ou não? Sim. Quietinho. E quem é que vem? A tempestade. E Jesus está dormindo. E o discípulo tentando resolver. Tem um desobediente ali. Cadê o Jonas? Essa não tem Jonas. Esse é outro modelo de tempestade. Tentaram resolver, não deu certo. Alguém falou: nós vamos afundar. Pedro era pescador, junto com André, seu irmão, Tiago e João. Mateus, eu não sei nem se sabia nadar, era cobrador de imposto. De repente alguém foi lá acordar Jesus e falou: Senhor, acorda aí, Jesus, nós vamos morrer. Isso, entendeu, Aquaman? Vamos embora. Acorda, porque nós vamos. O negócio vai afundar. Não, como é que o senhor consegue dormir? Jesus levantou. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Levantou, e eu acho que estava meio nervoso, já foi falando logo com o vento: cala a boca! Falou para o mar: quietinho, quero nem marola, agora é piscina. O vento, ó, o mar, ó. E os discípulos ficaram olhando um para o outro. O que essa tempestade ela veio fazer? Pense. Aqui não há desobediência a obedientes. Essa tempestade veio apenas mostrar àqueles que estavam passando por ela o que Jesus pode fazer com quem anda com Ele. Tem problema que só vem na sua vida para mostrar a você quem é que anda contigo. Entendeu? Tem problema que ele vem para te mostrar que ele é o Todo-Poderoso, que ele tem poder para fazer por você o que ninguém pode fazer. Essa tempestade só vem para revelar o poder daquele que caminha conosco. Então pare de reclamar de suas tempestades e descubra qual é a mensagem que ela veio trazer para você. Se tiver um Jonas, jogue fora. Se você está dentro da obediência, você já sabe que essa não é Jonas. Essa veio para mostrar, e foi isso que ela fez. Ela vai mostrar. Sabe o que o discípulo disse? Quem é este que até o vento e o mar? Ele estava andando há quase 3 anos com o chefe dos crentes. Poxa, e ainda não sabia? E Jesus fez de propósito, porque olha o que ele falou: passemos para outra. Ele falou: passemos? Sim ou não? Sim. E ele foi o quê? Dormir, porque ele já fez o papel dele.
Se fosse para levar o barco, não chamou 4 pescadores? Ó, vou passar para o outro lado, eu vou dormir, vocês é que passem. A minha parte eu fiz em falar e vocês fazem em navegar. Isso, é só isso. Está assim de gente esperando Deus fazer tudo. Faça a sua parte, porque a dele ele não vai fazer, ele já fez. A dele está pronta, você está entendendo? É assim que funciona. Ah, pastor, por que é mais difícil para um do que para outros? Se eu tivesse todas as respostas desse mundo, eu não tenho, não sei. Por que com um acontece desse jeito, com o outro eu não. Esse dia alguém me perguntou: pastor, por que o senhor vive tudo isso? Eu vivi o quê, meu filho? Não, eu queria saber. Falei: não pergunta nem a Deus, porque vai que ele só está fazendo porque está distraído e nem notou. Pare de prestar atenção na vida dos outros, gaste mais energia para investir na sua vida. Você consegue entender? Talvez a sua vida não anda porque a maior parte das suas forças é canalizada para olhar a vida do outro. Quero saber porque o outro está vencendo, eu estou a fim de vencer. Poxa. Ó, fala para quem está do seu lado assim: não tem substâncias terapêuticas na sua saliva. Então pare de lamber suas feridas. Pare de se lamuriar. Chegou a hora de vencer. E não é vencer porque uma palavra saiu do altar. É vencer porque você descobriu que você em Cristo é alguém vencedor. Porque eu vou te dar uma notícia: se tu depender da torcida para os outros para ganhar, é melhor torcer para o Vasco. Porque eu vou te falar: se o Davi dependesse da torcida dos outros, tinha ganho. O rei acreditava nele, os irmãos acreditavam nele, o pai acreditava nele, o exército de Israel acreditava nele, Golias acreditava nele, o exército dos filisteus acreditava nele. Quem é que acreditava em Davi? Não! Quem é que acreditava em Davi? Ele me disse: eu venci um leão e um urso. Eu venci, porque Deus foi comigo e Deus vai continuar comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, crente. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já venceu na sua vida? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te derrotar. Você vai vencer porque Deus continua onde sempre esteve. Amém? Isso. Mateus 14, verso 22, terceira tempestade. Mateus 14, 22. Logo ordenou Jesus os seus discípulos a entrarem no... Presta atenção, olha para mim aqui. Marcos 4, 35. E disse Jesus: passemos para outra margem. Lembra? O que ele fez em Marcos? Convidou, sim ou não? Gente, vamos para o outro lado. Sim ou não? Sim. Mas aqui ele já tem a experiência ruim da outra vez. Então, quando Jesus foi chamar para o barco, ordenou: entra. Entra. Porque o discípulo não devia estar afinando. Barco de novo. Nós já estamos meio traumatizados, não é verdade? E pior, logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra, enquanto ele falou para o discípulo: vão vocês, que eu vou depois. Depois como? Se tinha um barco só. Os caras falaram: agora que nós morrem. Da outra vez, se afundasse para nós, afundava para ele também, mas dessa vez ele nem vai, né? Ó, não querem não. Entra.
entra. Você já notou que tem situação que você não tem escolha? Esse negócio de livre-arbítrio vira balela. Né? Nós não podíamos escolher assim, para tudo. Deus disse: escolhe com quem casa. Livre-arbítrio. Não quero ficar casado com essa pessoa. Acabou. Livre-arbítrio. Eu quero morrer. Então morra. Você está rindo, mas é sério. Esse negócio de livre-arbítrio não é para tudo, não. Jesus falou: todo mundo no barco, vão que eu vou depois. Sim ou não? Isso. Verso 24. O barco estava já no meio, açoitado, o vento contrário. Escureceu, gente. Cadê Jesus? E os caras estão tentando ir para o outro lado. E lá vem o vento soprando para cá. E rema para lá. E vento para cá. Eles estão obedecendo, sim ou não? Está dando certo? Escureceu. Cadê Jesus? Ele vem não, hein? Ele falou que vinha, falou? Se não veio de dia, agora de noite vai vir? E vim como? O horário das barcas já passou. E vem mais não. Primeira vigília começa às 18. Jesus não apareceu. Muda de 3 em 3. 21 horas, 9 horas da noite. Segunda vigília, nada. Jesus. Deve vir na terceira. Que acabou 3 da manhã. Era lá para 3 e pouca da manhã, os discípulos, olho regalado. O que eles olham lá na frente e vê? Uma pessoa andando em cima d'água, tu acredita? Literalmente, tirando onda. Vem ele. Pensa, Jesus. Cantando Roberto Carlos. Imagino eu, irmão. Esse cara sou eu. Isso, vem ele. Os caras tudo lá com medo, sim ou não? Sim ou não? O barco, vento forte, contrário, onda querendo entrar. E ele vai andando. Quando alguém viu, aí não aguentou, gritou: fantasma, bombordo. Ninguém correu. Ninguém correu, não tinha para onde correr, estava no bar. Aquela gritaria, socorro, fantasma, não tinha mulher não, só macho. Uma gritaria, um escândalo, socorro, socorro, um fantasma está se aproximando. E Jesus lá do lado de fora falou: ô, fantasma o quê, rapaz? Falei que vinha. Alguém falou aí? É que ainda fala, hein? Nossa, não dá para ver direito. Claro que não dá. Vento, mar batendo. Todo mundo quieto. Pedro, sempre ele. Já viu que no grupo tem sempre uns esquisito? Pedro chega na beirada e falou assim: olha só o que ele perguntou para o indivíduo que está andando em cima d'água. É o senhor mesmo? Ele não tem nem certeza. Vai que fosse fake. Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Queria andar em cima d'água, sempre quis. Manda eu ir aí, pô. Bom, tinha quantos discípulos no barco? Me ajude aí, quantos discípulos? 12. Tinha 12, tá? 12. Só para você não esquecer, nunca mais. Eram 12. Entendeu? Esquerda menos 1, 12.
Tá certo? É fácil de fazer a conta. Eu não falei que as pessoas demoram para entender. Eu estou só testando o coeficiente da capacidade do raciocínio. Mas deixa que tem gente que nem notou. E esse é o propósito. Olhe para mim. Escute aqui. 12 homens dentro do barco, sim ou não? Sim. Um homem disse: se é o Senhor, eu quero ir aí onde o Senhor está. Eu quero. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? Seja franco. Pois é, todo mundo quer viver o incrível, sensacional, mas ninguém quer sair do barco. Todo mundo quer fazer o que todo mundo faz, mas quer ter resultado diferente. Não é assim que funciona. Se você quer ter um resultado que ninguém nunca teve, está na hora de você fazer algo que ninguém nunca fez. Pedro diz: eu quero ir aí. O que Jesus disse? Palhaçada é essa, Pedro? Vim aqui. Já estou chegando. Fica aí. Foi isso que Jesus falou? Jesus falou o que para Pedro? Vem, camarada. Vem. Porque tem tempestade que só vem para provocar em você decisões que você nunca foi capaz de tomar em ambiente normal e comum. Pode notar, as grandes mudanças da sua vida sempre foram precedidas por situações difíceis. Você só se tornou quem você é hoje de verdade por causa das coisas desafiadoras que você venceu. Jesus disse para Pedro: vem! E aí eu te faço uma pergunta que eu quero que você seja honesto. Pedro vai sair do barco, sim ou não? Sim. E você acha que os 11 homens que ficaram dentro do barco estavam torcendo para dar certo? Pedro vai sair? Acha que é melhor que a gente, que andar por cima d'água. Vai se lascar, quer ver? E eu não vou pegar ele lá fora não, hein? Tá bom? Ninguém mandou sair. Andar em cima d'água. Dessa escuridão toda com aquele fantasma que tá lá. E eu não vou. Você vai, ô João? Eu também não vou não. Deixa ele ir. E você, Tomé? Eu? Se o João não vai, eu é que vou. E o Judas? Já foi, Judas. Eu vou nada. Deixa ele afundar. Pensa Pedro botando o pezinho para fora e segurando no barco. Isso aqui funda, né? Nossa, eu nem estou querendo ir mais. E lá vai ele andando em cima d'água, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso aí. Quem estava dentro do barco estava fazendo o quê? Torcendo. Afunda, afunda. Por quê? Porque quem não sai do barco detesta ver você saindo. Quem não faz nada diferente detesta ver você fazendo. Quando você resolve viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, você causa um problema para quem não vive. Você mostrou que era possível. Isso por si só já é uma ofensa danada. Ninguém vence na sua casa. No dia da reunião de família, você me aparece com aquele carrão. E ainda buzina, pam, pam. Sai as suas cunhados, sobrinhos, sai tudo. Ô vacilão, vai num ambiente desse, vai de Uber. Não constrange os outros não, porque a vitória é um troço difícil dos outros engolir. Ninguém se formou até hoje na sua família, só se formaram em letras apagadas, ciências ocultas. Você fez engenharia, miserável. Você virou médico, sua praga. Você perdeu justamente 35 quilos e ficou linda. Nunca mais vai na casa dos parentes. Faça FaceTime só com o rosto. Você está rindo, mas
ser terrível. O pessoal, afunda. E Pedro? Não chega nunca, meu Deus do céu. Lógico que ele não estava lá andando igual Jesus. Claro que não, ele era um ser humano. Quando ele está quase chegando, sabe o que Pedro falou para ele? Nossa, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Perdeu o foco, ele começa a afundar. Aí falou: Jesus! Estava tão pertinho que Jesus só estendeu a mão. Falou aqui: segura aqui, homem de pouca. Pô, se Pedro foi lá e era de pouca fé, quem não foi era de pôr o quê? Um chazinho sem açúcar. Pedro voltou para o barco, sim ou não? Sim. E a tempestade? E o vento? Cessou, sim ou não? Sim. Isso. Vamos imaginar o culto na ADV aqui, tá certo? Da Galileia. Depois desse episódio. Pensa. Quem está dirigindo o culto diz: irmãos, está na hora da campanha. Temos agora alguém que gostaria de testemunhar? E os 11 levanta e fala assim: ó, nós aqui quase morremos. Uma tempestade terrível, tudo escuro, mas graças a Deus deu tudo certo. Tinha um homem que veio na nossa direção andando sobre. Mas aí Pedro poderia falar no mesmo culto da Adveca: posso dar o meu aqui? Primeiro que não era um homem, eram 2. E só para ficar claro, era Jesus e eu. Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si mesmo, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Descubra quem você quer ser: um mero narrador de histórias alheias ou personagem. Suba no palco da vida e vá protagonizar suas próprias histórias com o Rei dos Reis. Amém? A última tempestade, que também já está ficando difícil. Tempestade. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 18. Depois nós vamos para o 41 e terminamos no 44. 18. Andando nós, agitado por uma veemente, no dia seguinte aliviaram o navio, já jogaram a carga fora de novo, para dar flutuabilidade. Verso 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali e fixa a proa, a parte da frente, ficou imóvel, mas a popa abria-se, a parte de trás, com a força das... Verso 44. Os demais, uns em, outros em coisas e assim aconteceu que todos chegaram a terra a salvo. Olhe para mim, essa tempestade é difícil. A primeira, o barco afundou, sim ou não? Não, a primeira do Jonas, o barco afundou. A segunda, de Marcos 4,35, o barco afundou quando Jesus repreendeu. A terceira, quando Jesus entra no barco com Pedro, o barco afundou. Mas essa, o barco afunda. Essa tempestade afunda o barco. Porque tem tempestade que vai vir na sua vida e ela vai afundar com o seu casamento. Ela vai levar um ente querido seu. Ela vai falir a sua empresa. Tem tempestade que ela vem, e ela vem com a força total. Mas essa tempestade veio para mostrar uma coisa: ninguém se perdeu.
A vida também vai testar o que precisa fazer com você para que você se desvie, desfaleça. Não morra. Não tem a ver com perda da vida, óbito. Tem a ver também com perda da fé, com a perda da sensibilidade de não saber mais o que é obedecer a Deus ou não. Essa é uma tempestade fortíssima, e o texto diz que uns em tábuas, outros em coisas do navio, o que sobrou, o que flutuava, mas todos eles chegaram em terra. Isso nos ensina que as tempestades, elas não podem nos destruir. O que nós precisamos para tornar a nossa vida mais leve é aprender o mais rápido possível com a mensagem. É um Jonas, jogue fora. Veio para decisões que eu jamais tomaria num ambiente calmo. Então agitou que era para me agitar, mexeu que era para mexer comigo. Então eu gostaria que você cresce nisso. Aprenda com as tempestades e vença. Então deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Todas as vezes que você enfrenta uma dificuldade, você pode sair dela como uma vítima. Ela pode ser ruim demais para você, a ponto de transformar você num vilão. Porque o processo de maldade, na verdade, não tem apenas um interesse de te fazer o mal. Fazer o mal é só a metade do download. Para o download estar completo, Satanás tem que te fazer o mal, mas te deixar uma pessoa má também, porque aí a missão está cumprida. Então algumas pessoas, quando enfrentam dificuldades, se tornam vítimas, sabe? Com aquela historinha mole, de que a vida é difícil, sabe? Porque eu sofro por causa do meu pai, por causa disso, por causa daquilo. A culpa sempre tem que estar em alguém. O segundo, ele fica tão ferido que ele se torna uma pessoa má, ruim. E você tem a terceira pessoa, aquela que resolve vencer. Mas pastor, aprenda uma coisa. Todo lugar que tem gente muito boa, pode contar que tem alguém que vai se perder, por escolha. E todo lugar que pode ter gente muito ruim ao seu redor, pode ter certeza, tem alguém que vai vencer. Então, as companhias e o ambiente pode afetar, pode, mas a decisão é sua. É você que decide. A vida é dura para quem é mole. E qualquer desculpa que você dê para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então o pai desse cara, numa linguagem minha aqui, popular, era um Zé Ruela. Você está entendendo? Um camarada que pensa num cara que fez besteira, certo? Mas ele morreu. Um garoto de 25 anos de idade assume o governo. Olha só, um governo que não tem dinheiro, um governo que não tem exército, um governo que as emoções estão embaixo. Pensa num troço ruim, é o que o Ezequiel vai pegar. Mas preste atenção o que ele faz. A primeira coisa que Ezequias faz é descobrir onde ele está. É olhar o seu momento, o seu presente, com uma visão realista. Por pior que seja, é a sua situação atual. Ele faz uma leitura, onde nós estamos. Eu não sei se você reparou, mas o texto que li, certo? Olha o que ele diz a partir do verso 6. Nossos pais transgrediram, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto. Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele sabe exatamente onde eles estão. Ele fez uma leitura real. E quanto mais rápido você olhar o seu presente com clareza, por pior que ele seja, talvez a sua situação financeira já tenha sido boa, mas hoje não é mais. Hoje está difícil. Eu lembro, eu fiquei desempregado meus
filhos estudavam em escola particular. E eu não tinha como pagar, não tinha. Não dava. Aí eu olhei para minha esposa e falei, e agora? Estava no meio do ano. Tinha que sacrificar um dos meninos. Tinha que sacrificar, não dava. Eu tinha uma ajuda que dava para pagar a de um, mas não dava do outro. E aí, minha mulher falou, Cláudio, não dá para pegar emprestado? Eu falei, dá. Mas o mês que vem, eu não tenho nem como pagar um empréstimo e nem a outra prestação, ou a outra mensalidade. E ela falou, vai ter que fazer o quê? Eu falei, vamos ter que tirar o garoto. Vamos tirar o menino do colégio particular e vamos colocá-lo no colégio. Eu queria aquilo. Era triste, chato, humilhante, mas era a minha real ali. Pronto. Fui lá e tirei o garoto, cheio de fé de que eu ia arrumar uma vaga para ele no colégio público. O menino não conseguiu. Conclusão, o garoto perdeu um ano. Mas era a minha realidade, é o que eu estava vivendo no momento. Você está entendendo? Olhe para o seu casamento como ele está hoje. Olhe para os seus filhos como eles estão hoje. Olhe para a sua caminhada com Deus como ela está hoje. Eu não quero saber o que você já viveu com Deus, o que você sonha em viver. É importante que você tenha uma visão nítida do que está acontecendo com você hoje. Olhe com clareza, porque senão você não vai sair daí, meu filho. Certo? Está ruim, está ruim. Pastor, meu casamento é uma droga, então está uma droga. Entendeu? O que você tem que fazer? Sair desse vício. Não é droga? Então você tem que fazer alguma coisa para esse troço melhorar. Entendeu? Sua situação financeira, sua vida com Deus, eu não sei. Eu sei que as pessoas têm medo de olhar a sua realidade, porque talvez vai encontrar com algo que não está muito afim de ver. Então fica negligenciando. O Ezequias não, ele olhou e falou, ó, nós estamos, ó, a chapa está quente, está ruim, papai morreu e deixou esse pepino, essa batata quente, certo? E eu sei exatamente onde nós estamos onde? Debaixo da ira do Senhor. Pronto, o Senhor nos entregou essa perturbação que nós estamos vivendo. Então ele já sabe exatamente onde está. Você consegue olhar hoje com clareza onde está seu relacionamento com Deus? Ah, pastor, eu já fui fogo puro. E hoje virou a Elsa? É ou não é verdade? Frozen, é ou não é verdade? Pelo amor de Deus. Sua realidade é o hoje, é o aqui, é o agora. Posso ouvir um amém? Então sua situação pode não ser agradável, mas você tem que ir em frente. Tá, você pega seu boletim agora. Chega no final do ano, meu Deus do céu. Para você ficar burro, você tem que melhorar muito, segundo suas notas. Aliás, o burro pode se sentir ofendido se comparado com você. Mas é a sua realidade. Acabou o ano, ainda tem mais uma prova para fazer? Ainda dá, então o que você vai fazer? Orar. Não, você vai primeiro estudar. Porque para o Espírito Santo te ajudar, ele tem que ajudar você a lembrar. E para você lembrar, você tem que estudar, porque senão não adianta. Vai fazer a prova, Senhor, meu Deus e Pai, sou tua serva. O macumbeiro também está fazendo a prova e nem precisou matar a galinha, ele só estudou e ganhou de você que é crente. Cuidado que você pode estar rindo de você. Então primeiro é saber onde eu estou no meu relacionamento com Deus, onde eu estou na minha situação econômica, onde está meu casamento, onde está minha família. Eu preciso ter uma visão clara. Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Próximo passo: descobrir por que é que você está ali. O que me levou para esse lugar que eu não estou afim de estar? O que foi? Ezequias fez exatamente isso. Se você vê ele conversando aqui, ele mostra exatamente por que nós estamos debaixo de humilhação, de invasão, certo? De todas essas coisas. Ele diz no verso 6, estamos aqui porque os nossos pais
transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos Essa é a questão. No início do capítulo 29, Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém, certo? O nome de sua mãe era Abia, era filha de Zacarias. Verso 2: e fez o que era reto aos olhos Isso. Podia não ser reto aos olhos dos sacerdotes, podia não ser reto aos olhos dos amigos, podia não ser reto aos olhos da sociedade, mas Ezequias sabia uma coisa: ele queria agradar alguém, e esse alguém era Deus. Quando você for fazer algo, a primeira coisa que você tem que saber é o que aquilo que você vai fazer representa aos olhos, na visão, na perspectiva de quem? De Deus. Entrou uma roupa na moda, eu vou usar, beleza. Mas dá uma olhada. Esse dia eu fui conversar com a dona. Ó, como é que eu vou te falar isso? Nem sei. Ela estava, eu acho que ela deixou a metade na igreja. A dona estava. Eu fui conversar com ela, parecia filme com legenda, brother. Você não sabia para onde olhava, não é verdade? Se para a imagem ou para a escrita. Eu falei, não pode. Você vai fazer um negócio, você vai fazer. O que você for fazer, você tem que colocar a visão, a perspectiva de Deus em primeiro lugar. Ezequias resolveu fazer o que era reto aos olhos porque o pai dele decidiu que não ia fazer. Olha só, aqui ele descreve: eu sei porque eu estou aqui. Porque se você não sabe porque o seu casamento está desse jeito, talvez não vai ter como melhorar. Você pode continuar fazendo, certo? O que não deveria fazer, e aquilo vai te manter no mesmo lugar. Por que teu filho não te obedece? Por que as coisas estão desse jeito, certo? Com suas finanças. Porque você não é capaz de identificar, certo? O que te levou para essa situação. Você só sabe que está ruim. Tá bom, está ruim. Mas o que foi, ou o que mantém isso? Ezequias faz toda uma leitura primeiro, e ela é imediata. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas e disse: ouvi, ó levitas, santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai do santuário toda a imundícia. Preste atenção, ele sabe exatamente o que está fazendo. Eu sei onde estou no ambiente de invasão, humilhação, escárnio, pronto. Eu sei porque eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Porque os nossos pais fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, viraram as costas para o Senhor. Nossos pais resolveram fazer o que agradava aos homens e esqueceu de fazer o que agradava a Deus. Ele está no caminho certo, é verdade, mas ele precisa saber de mais uma coisa. Ele já sabe onde está, ele sabe o que o levou para ali, mas apesar disso ser muito importante, ele precisa descobrir algo poderoso: como eu posso sair daqui? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? E mais do que sair, eu preciso levar o povo que está debaixo, certo, da minha responsabilidade. O que eu vou fazer para mudar esta situação? Para tirar minha família de onde está e levar para onde eu acredito que seja o melhor lugar. Para levar a minha situação econômica de onde está para uma outra situação. Para levar o meu relacionamento com Deus de onde está para onde eu acredito que Ele deve estar. Então, como é que eu vou sair daqui? No primeiro ano do seu reinado, abriu as portas da casa do Senhor. Por que ele abriu? Porque os pais fecharam. Acendeu as lâmpadas que os pais apagaram. Queimaram o incenso que os pais deixaram de queimar.
reintegrou os sacerdotes à posição sacerdotal, cujo seus pais e a liderança anterior havia cessado. Note que ele começa a fazer algo totalmente oposto àquilo que estava sendo feito. Depois de descobrir o motivo pelo qual o estava mantendo ali, ele fez uma leitura. Por que eu estou vivendo essa situação econômica? Ele tem uma visão bem interessante, porque ele sabe que o problema não é econômico. Dinheiro é só uma fração do problema. Ele sabe que o problema que este povo está enfrentando é: Deus não está conosco. Ele está onde está, onde sempre esteve, mas nossos pais viraram as costas para ele. Note, ele faz questão de dizer: Deus continua de frente, querendo abençoar, mas nossos pais viraram as costas. É isso que ele está dizendo. Então ele sabe, irmãos, que nessa questão aqui o problema é espiritual. Ah, pastor, mas ele não vai precisar de soldado? Vai. Ele não vai precisar de exército? Vai. Porque assim que ele começar a se recuperar, o que vai acontecer? Os inimigos vão tentar invadir para que ele não tenha sucesso. Então ele sabe que precisa de um soldado, ele sabe que precisa de armas. Para isso ele precisaria de dinheiro. Ele sabe que precisa levantar a moral daquele povo que está bem baixa devido a tantas invasões. Mas Ezequias sabe que tudo isso pode mudar se ele trouxer Deus de volta. Se Deus voltar para a presença do povo, se Deus voltar para aquela nação, ninguém pode vencê-los. E Ezequias sabe disso. E é por esse ambiente que ele começa. Ele manda abrir as portas, acender as lâmpadas, queimar incenso, restabelecer o culto. Por quê? Porque ele sabe que se Deus voltar, as coisas serão diferentes. Então, depois que tudo está montado, a estrutura está montada, o culto está restabelecido, estão queimando incenso, está tudo direitinho, certo? Ele pede oferta. E é interessante por quê? Porque se você observar o capítulo 28, na descrição de Acais, indica que o povo já não tinha mais o que levar. Acais pegou os bens dos príncipes e deu de presente ao rei da Síria para conseguir paz. Quando acabou os recursos, sabe o que ele fez? Entrou no templo do Senhor, certo? E pegou os pertences da casa do Senhor e ofereceu como presentes, o que não adiantou nada. Mas isso aparentemente demonstra que o povo não tinha dinheiro. Mas quando Ezequias começa a mostrar para todo aquele povo que a presença de Deus poderia retirá-los de onde ele estava, porque eu não sei onde você está, eu só sei de uma coisa: Deus pode te tirar daí. Pronto. Ah, pastor, para ele me tirar daqui eu preciso de quê? Primeiro, descobrir onde você está. Segundo, descobrir o que te levou para esse ambiente. Mas tem um versículo nesse texto que para mim faz toda a diferença. O verso 10. Agora me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Repita comigo: agora me tem vindo ao coração que façamos. Presta atenção no que ele está dizendo. Me tem vindo, singular, que façamos, plural. A decisão é dele, é do rei. Ele está dizendo: me tem vindo ao coração que façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ele botou no coração e diz: eu vou fazer uma aliança com Deus. Mas a gente está precisando de tanta coisa, pode estar precisando do que vocês acharem que precisa. Mas tem uma coisa que para mim vai ser prioridade: Deus de volta no meio do seu povo.
Nós vamos trazer a presença de Deus. E com isso, sabe o que o povo fez? Trouxe oferta. Mas muita oferta. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Mas está tudo lá. Sabe o que ele faz? Manda celebrar a Páscoa, que é para lembrar o povo que Deus já fez. Eu gosto disso quando Davi fala para Saul, quando Davi falou assim: eu vou matar esse maluco desse gigante aí. O pessoal falou: esse garoto não regula bem não, isso deve ser droga isso. Esses meninos usam crack. E ele fica com a mente perturbada, quer encarar o gigante. Aí levaram o Davi para o Saul. O Saul falou: Davi, deixa eu falar uma coisa para tu, menino, você não pode lutar contra esse cara. Olha o tamanho dele, cara. Os quase matou a mãe dele quando nasceu. O cara grande, certo? O cara grande, não tem essa história. Você não pode enfrentar ele. Onde Davi mexeu? No passado, certo? Que às vezes tem que olhar. Você tem um carro, no carro você tem um para-brisa, sim ou não? Ele está ali para você olhar para onde? Para frente. E você tem um retrovisor, ele é menorzinho. E ele serve para você olhar para isso. Você olha bastante para frente, mas de vez em quando tem que dar uma olhadinha, para lembrar do que Deus já fez. Porque se você lembrar o que Deus já fez por você, eu não sei por você, mas por mim, menino, eu vou te falar, eu nasci, mas pensa numa situação. Eu descobri a duras penas que o pobre não troca de roupa, pastor. É a roupa que toca de pobre. Olha, eu morava numa casa, num ambiente tão apertado. A gente dormia 3 numa cama, que nós sonhávamos o mesmo sonho. Não tinha nem condição de sonhar mais de um sonho. Não cabia naquela cama. Pensa numa vida sofrida. Hoje eu olho para a minha vida, eu olho para o passado. Às vezes eu reclamo, porque eu também entendi isso. Sabe? Quando Davi está lá diante do gigante, ele olhou para onde? Para o passado. Foi isso que ele falou com Saul. Só posso falar uma coisa com você? Estava apacentando as ovelhas de papai uma vez. Veio um leãozão assim, falou para pegar uma ovelha. Eu falei: ele não vai pegar não, maluco. Não vai pegar não. Essa ovelha nem é minha, é de papai, mas ele não vai levar não. Aí Saul, sabe o que o leão fez? Pegou uma ovelha e saiu correndo com ela na boca. Ô, gente, esse é o texto mais bizarro da Bíblia para mim, pastor. Constrói na sua mente um leão correndo na frente, com a ovelha na boca, e um garoto correndo atrás, com a tiradeira, um pedacinho de pau. E Davi falou: e aí eu peguei o leão, tomei a ovelha da boca do leão e matei o leão. Outra ocasião veio o urso. Falei: aí, maluco, eu já estou com já não sou mais réu primário. Eu, na verdade, já estou com um homicídio aí nas costas, certo? E para quem difícil é matar o primeiro. Eu vou logo avisando, vou ter problema com o Greenpeace, com essa parada aí toda, certo? O urso não acreditou, veio, matei o urso. Matei o leão e matei. E eu vou matar esse gigante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para você chegar até aqui, quantos leões e ursos você já matou na sua vida? Quem foi que você enfrentou que te venceu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te vencer, porque o Deus que você serve, certo? É o Deus do passado, mas é o Deus do presente para te dar vitória. Você consegue entender? Às vezes a nossa mente precisa, certo? E não é lembrar do milagre dos outros, não, é lembrar do seu. Quem aqui tem vitória para contar em Deus? Então, pelo amor de Deus, tem uma conversa séria com você mesmo. Quando você ficar assim: ah, meu Deus, o que está acontecendo? Não dá mais para segurar. Explode o coração. Esse dia uma mulher falou comigo: pastor, eu estou com câncer, eu vou morrer. Eu falei: eu não tenho, também vou. E eu posso ir na frente da senhora e não sei. Ela falou: se o senhor não tem juízo não, né? Sempre brincando com coisa séria. Eu falei: minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Nós servimos um Deus que pode curar tudo. Ele pode curar a senhora. Ela falou: pode? Eu falei: pode. Falei: eu vou orar pela senhora. Botei a mão nela e falei: Senhor, se o senhor curar essa mulher, todos nós vamos ver a sua glória. Se o senhor não curar, ela vai ver a sua glória. Mas de qualquer maneira, a vitória, ela ficou me olhando assim, ó. Não tem jeito de perder se Deus estiver contigo. Se Deus é por nós. Mas talvez você está esperando da vida exatamente o que a vida está esperando de você, uma decisão. Agora eu estou decidido, vou fazer uma aliança. Façamos uma aliança com o Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Vamos embora, gente. Fazer uma aliança com Deus, parar de pecar, deixar essa vida bagunçada.
Vocês olham muitas vezes, sabe o que as pessoas... Quando eu comecei a pregar desse jeito meio esquisito, engraçado, eu queria que os outros chorassem. Meu pai era diácono da Assembleia de Deus, lá do pastor Lorival. Eu ia lá de vez em quando, eu tinha tomado um negócio. Eu ia no culto, eu vivia. E aí eu chorava, como eu chorava? Gente, eu chorava. E aqueles caras pregando, sabe? E eles pregavam, não era assim, era pregação mesmo. Você! O cara botava a terceira e ia até São Paulo, na verdade. Não sei como é que chegava o motor, mas eu chorava. E eu via aqueles congressos. Eu falava, um dia eu vou pregar assim, ó. Se eu não converter, eu vou. Todo mundo chorar. Me dava uma raiva de eu pregar, os outros riam, você não tem noção. Era eu que ia para casa chorando. Mas é verdade. Certo? A forma que Deus usou, ou resolveu me chamar para fazer, pronto. Vou fazer o quê? Eu queria, mas não era aquilo que Deus tinha para mim, pronto. Vou cumprir o que Deus, certo? Então todo mundo esperava que eu fosse cair uma hora, porque se os caras que pregavam assim, mesmo, que aqueles caras fogo puro, falar 3 tipos de língua estranha, um negócio assim sensacional, rajada de fogo, e eu sorvetinho, não é verdade? Sabe o que o pessoal falava? Se os caras que são sérios estão caindo qualquer hora, esse cara que fica contando piada, contando essas historinhas, vai cair. E eu sempre falei para Jesus, Senhor, me segura, para eu cair assim, ó, um pulo de grilo, não é verdade? E eu caio. E até hoje, ó, 34 anos vou fazer no Evangelho. Eu brinco, mas meu relacionamento com Deus vem em primeiro lugar. Nunca dei um beijo em outra mulher que não foi na minha, nem a minha eu estou beijando. Não vai. O troço está tão ruim, rapaz, eu vou te falar. Meu casamento parece prisão semiaberta. Já viu esses presidiários do semiaberto? Dorme onde? Não, semiaberto. Dorme na cadeia. Aí amanhece, sai para trabalhar. Escurece, volta para dormir na cadeia. Amanhece, vai para trabalhar. Tá lembrando de alguém? E lá uma vez ou outra tem um encontro íntimo. É mais ou menos o que nós estamos. E pior, pegamos perpétua, na verdade, no semi-aberto. Mas volte aqui. Seriedade, compromisso com Deus. Ezequias sabe que ele precisa de muita coisa, mas tem algo que sobressai a tudo isso. E o que é? A presença de... Então ele trouxe Deus de volta. As nações vizinhas sabem? Não. Mas quem está lá dentro já sabe. O povo já está indo para a Páscoa, está orando, certo? Está adorando, está ofertando fidelidade. Todo mundo lá de dentro já sabe que Deus está presente. Mas o pessoal lá de fora já vai saber. Eu gosto disso. Descobri onde eu estou. Não quero estar aqui. Então o que me trouxe para cá? Porque eu preciso parar de fazer. Descobri o que me trouxe para cá. Então está certo. Agora o que vai me tirar daqui? Bom, é o oposto do que me trouxe para cá. Entendeu? O ônibus que leva você para Xerém é o mesmo que traz você de Xerém para cá. Entendeu? Deixa eu ser aqui na Avenida Brasil. Olha só. Então, diga para quem está do seu lado, você só está aí porque quer. É isso aí. Olha só. Agora, Ezequias fez tudo certinho, sim ou não? Agora dá para colocar um versículo aqui para mim? 2 Crônicas, capítulo 32, o verso de número 20. Por favor, que aí todo mundo lê aqui. Porém, o rei e o profeta, filho de Amós, oraram por causa e clamaram ao... Olha para mim aqui. Depois de tudo que Ezequias fez, todo mundo lá dentro já sabe que Deus está lá, certo? Está tudo tranquilo, mas o pessoal lá de fora não. Vem um tal de Senaqueribe, cerca,
Manda uma carta horrorosa, depois você lê, está no capítulo. Tá bom? Eu vou ler não. Mas pensa numa carta abusada, o Senaqueribe. Sabe o que ele falou com o povo? Ó, pessoal, tradução minha. Não acredito no Ezequias não, hein? Porque meu pai ganhou do pai dele, ó. Ou seja, eu estou acostumado a ganhar e ele está acostumado a perder. Certo? Então eu vou logo avisando. Certo? É melhor vocês se renderem, porque eu vou entrar aí e vai dar ruim. Sabe por quê? Porque ele falou para vocês servirem apenas um Deus. Quero ver quem é o seu Deus. Pensa num cara bagunçado, o Senaqueribe. Mas aí eu gosto. Volta lá, irmão, no verso 20. Porque agora eu vi que Ezequias resolveu colocar mais alguém. Porém o rei Ezequias e o profeta, filho de Amós, oraram, certo? Ao céu por causa disso. Eu imagino isso aí na minha cabeça, tá bom? Eu imagino o Ezequias falando: Isaías, chega aí. O negócio tá ruim fora, hein? Pô, eu empreguei os caras de novo, fiz cultinho, tá queimando incenso. Pô, festinha da Páscoa. Deus está de volta. Pô, não era para esse cara aí não vir aqui, não era para Deus detê-lo. Vamos orar. Você viu a carta que ele mandou? Se eu sou, eu não gosto de fofoca não, mas se eu for, se eu fosse o Ezequias, na minha oração eu ia fazer assim: Senhor, falar uma coisa para o senhor sabe de tudo, né? Mas o senhor escutou o que o Senaqueribe falou do senhor? Ele falou um negócio de mim, mas de mim eu nem ligo não. Papai era ruim mesmo, então talvez eu não. Mas do senhor, eu não gosto de influenciar ninguém negativamente não, mas se eu sou o senhor, não deixe isso não. Falar assim do senhor, o senhor tem que fazer alguma. Eu não sei como é que ele orou. Eu sei que ele e o Isaías foram orar ao. Isso. Você quer mudar a sua estrutura, mude suas companhias, mude seus relacionamentos. Comece a andar com quem ora, com quem jejua, com quem obedece, com quem lê a Bíblia. Esse dia eu fui falar de casamento feliz. Olha aqui, peraí que eu já estou terminando. Esse dia eu fui falar de casamento feliz, veio uma mulher me dar uma dura. Ô, pastorzinho! Falei: o que foi, dona? Que mundo o senhor está? Falando que casamento feliz, que casamento é bom. Porque minhas amigas estão tudo divorciando, os casamentos estão tudo uma droga. Que mundo o senhor está? Eu falei: menina, eu estou no meu. Os casamentos dos meus amigos estão legais, não está perfeito não. Tem hora que está ruim, né? Tem hora que sim. Deixa esse negócio para outro dia. Eu falei para ele: então você muda de mundo. Arruma outras companhias. O Ezequias chamou Isaías, oraram, e olha o que diz o verso seguinte, o 21. Põe o 21, santo. Então o Senhor enviou um anjo. Eu gosto desse texto. Quantos anjos? Um. Não é esquisito? Está lá o Senaqueribe com todo o exército. E me permite pensar Deus falando da oração de Isaías com Ezequias. Eles clamando, e Deus falou: vai um anjo só. É um só, não precisa não. Vamos humilhar o Senaqueribe. Um anjo, pensa, Você acha que está com um problemão? Deus pode enviar um anjo hoje para a sua casa, para o hospital, para os seus negócios, para o seu currículo, para a sua vida, para o seu casamento. Um anjo. Isso é uma vergonha. A gente às vezes tem medo quando Deus se mandar um. Pensa um anjo chegando, matando tudo. Tudo não, quem só matou valente. Os covardes ele não matava não. Por quê? Por causa da propaganda. Alguém tem que contar para os outros o que aconteceu. Fofoca é a alma do negócio. O anjo fazia assim, ó. Quem corria, vivia. Quem encarava, morria. Certo? Um anjo. Aí os caras que correu. O pessoal do povo de Deus, de Israel, já sabe que Deus está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas o pessoal lá de fora já sabe? Então eles precisam saber que agora eles estão sob nova administração. Agora, olha que coisa legal. Todo mundo ficou. Quem correu, correu. Pensa ele chegando lá longe.
e falando: nossa, eu tô até com cãibra. Corri pra caramba, maluco. Mas o que foi? Zequias, maluco. Zequias, não, Zequias, rapaz. Zequias é filho de Acais. Zequias não vai dar em nada. Nem assim não, rapaz. Zequias nem Acais não, maluco. Ele estava andando com outro cara lá, um tal de um profetinha lá. Os caras falaram com Deus, maluco. Deus mandou um anjo, estilo Matrix. O cara matava com força mesmo, anjo matador, isso aí. Alguém deve ter perguntado: um anjo só maluco, se tem 12 eu não consigo fugir, não é verdade? Deu sorte que o anjo estava matando aqui, eu fugi. Sabe o que o texto diz para acabar? Que agora as nações lá de fora, ou seja, os caras que estavam a fim de brigar com Zequias, vieram. Depois você lê. Trazendo presente. Coisas preciosíssimas. Sabe para quem? Para Deus. E também trouxe os presentinhos aqui. Mas eu imagino aquele pessoal chegando: Zequias, falei com o Sinaqueribe, não se mete com Zequias. Zequias é menino bom, garoto novo, mas cheio de Deus. Zequias, que ninguém está querendo brigar com você não, que todo mundo é amigo, aperta a mão. Isso. Eu trouxe umas coisas assim por Deus, o chefe do anjo. E também trouxemos um presentinho para você, porque você é assim, com o chefe do anjo. Eu acho mal. Gente, eu morro de rir lendo na Bíblia. Olha só. Um garoto de 25 anos decidiu que ia sair, saiu. Decidiu que ia mudar e mudou. Porque o que você precisa viver não depende de Deus, depende de uma ação sua. Saia daqui hoje para viver o extraordinário. Amanhã, ou no culto que foi anunciado do milagre, você vai subir aqui para contar o teu. Você está entendendo? A história que você viveu e pronto. É assim que funciona. Mas depende de quem? De você. Eu falo isso lá na igreja que eu pastorei. Depende de vocês. Não está afim de viver milagres? Fica aí, escutando. Uma hora Jesus volta, vocês vão tudo para o céu. Mas eu estou afim só de ir para o céu não. Eu estou afim de trazer o céu para a terra. Viver o incrível, o extraordinário, sensacional. E isso depende de quem? Do Satanás. Não, depende de você.